Imagine voltar no tempo, para a Roma antiga, onde uma multidão aguarda ansiosa dentro do imenso Coliseu. O ar está repleto de tensão, e o público vibra enquanto observa a entrada dos gladiadores na arena. Homens treinados para combater, para entreter, para enfrentar não só outros guerreiros, mas também feras selvagens. É sobre esses homens que vamos falar hoje. Afinal, como era a vida de um gladiador romano? Para entender o que passava na mente e na rotina desses combatentes, é preciso primeiro olhar para suas origens. Nem todos os gladiadores eram homens livres ou soldados voluntários. Muitos eram prisioneiros de guerra, criminosos, escravos trazidos de terras distantes para satisfazer a sede de sangue e adrenalina dos romanos. Mas havia aqueles que, atraídos pela promessa de glória e, quem sabe, liberdade, se voluntariavam para uma vida de combate e risco. A vida de um gladiador começava com treinamento árduo, constante e severo. Os gladiadores eram enviados para as escolas de treinamento, chamadas Ludi Gladiatori. Essas escolas eram como campos militares, onde cada gladiador era rigorosamente treinado em diferentes técnicas de combate. Havia vários tipos de gladiadores, cada um com suas armas e estilos próprios. Por exemplo, o Murmilo carregava um escudo grande e uma espada curta, enquanto o Retiários usava uma rede e um tridente. Esse treinamento não era apenas para construir força física, era uma técnica que se tornava quase uma arte. Nos Ludi, os gladiadores praticavam não só para sobreviver, mas para fazer um espetáculo. Cada golpe, cada movimento, era coreografado e praticado exaustivamente para causar o máximo de impacto visual e emocional na audiência. A dieta dos gladiadores também era bastante específica. Ao contrário do que se imagina, eles não comiam carne em grandes quantidades, e seu cardápio era composto principalmente de grãos e vegetais. Eles comiam uma espécie de mingau de cevada e aveia, que os mantinha fortes e com energia para os combates. Esse tipo de alimentação ajudava a manter uma camada de gordura no corpo, o que, apesar de ser menos esteticamente atraente, oferecia proteção contra cortes profundos durante as lutas. Além disso, eles bebiam uma bebida especial rica em cálcio para ajudar na recuperação dos ossos após os treinamentos pesados. Quando chegava o dia da luta, o ambiente no Coliseu era tomado pela excitação. Imagine o rugido de uma multidão, gritos de euforia, expectativa, às vezes de desespero. O Coliseu em si era um lugar imponente. Com capacidade para mais de 50 mil pessoas, suas arquibancadas eram preenchidas por cidadãos de todas as classes sociais, desde os plebeus até os nobres e o próprio imperador, que muitas vezes assistia de um lugar de destaque. As lutas de gladiadores eram uma forma de entretenimento, mas também de controle social, um evento que unia a cidade em torno de um espetáculo de morte e sobrevivência. Os combates, que incluíam enfrentamentos entre gladiadores e até mesmo entre homem e fera, eram planejados com cuidado. Quando um gladiador enfrentava um animal, como um leão ou um tigre, ele sabia que estaria lutando contra uma força da natureza, algo selvagem e mortal. As feras eram soltas na arena, e o gladiador precisava usar sua astúcia, agilidade e treinamento para sobreviver ao ataque brutal do animal. Mas nem todos sobreviviam. Para muitos gladiadores, esse era o último combate. E os que sobreviviam saíam mais respeitados, mais temidos e talvez um pouco mais próximos da liberdade. As lutas entre os próprios gladiadores eram igualmente intensas. Embora nem sempre terminassem em morte, essas batalhas eram sangrentas e extenuantes. Os gladiadores se enfrentavam com suas armas e habilidades, e cada combate era uma exibição de resistência e coragem. Quando um gladiador caía, seu destino poderia ser decidido pela multidão ou pelo próprio imperador. O polegar levantado ou abaixado, um gesto de vida ou morte, era muitas vezes controlado pela vontade popular. A maioria dos romanos assistia a esses eventos com fascínio, tratando os gladiadores como celebridades trágicas, heróis efêmeros. Eles eram admirados pela coragem, temidos pela habilidade, mas ao mesmo tempo desprezados como homens de vida curta e de um destino inevitável. A verdade é que, para muitos gladiadores, esse ciclo de luta
treinamento e sobrevivência se tornava uma espécie de vício. Havia algo na adrenalina do combate, na emoção de enfrentar a morte e sair vitorioso, que os mantinha ali, dia após dia, luta após luta. Alguns gladiadores se tornavam lendas, conhecidos por suas habilidades e proezas, e ganhavam prêmios em dinheiro, joias e até terras. No entanto, para a maioria, essa vida não passava de uma corrida constante para a sobrevivência. Para aqueles que eram bem-sucedidos e sortudos o suficiente para vencer várias batalhas, havia uma recompensa final: a possibilidade de liberdade. Às vezes, um gladiador vitorioso recebia uma rudis, uma espada de madeira que simbolizava sua libertação. Ele poderia finalmente deixar o Coliseu e viver uma vida de homem livre. Mas para muitos, mesmo após a liberdade, o passado como gladiador deixava marcas profundas, tanto físicas quanto psicológicas. Eles carregavam cicatrizes, lembranças de batalhas e uma fama que podia ser tanto um fardo quanto um troféu. A vida de um gladiador romano era, acima de tudo, marcada por contrastes. Eram homens que possuíam uma força extraordinária, mas que estavam presos a uma vida de risco e violência. Eles eram ao mesmo tempo admirados e desprezados, tratados como heróis e como propriedade. Para alguns havia glória na arena, mas para outros havia apenas o medo da próxima luta, o próximo inimigo, o próximo rugido de um leão. Hoje, o Coliseu permanece como um símbolo desse passado. Embora as lutas tenham se encerrado há séculos, o espírito dos gladiadores ainda ecoa em suas pedras antigas. Seus feitos e sacrifícios continuam a fascinar gerações, lembrando-nos da coragem e da brutalidade que marcaram uma época. E assim, a lenda dos gladiadores vive, inspirando histórias, filmes e imaginações até hoje. Se você chegou até aqui, curta o vídeo, deixe seu comentário e se inscreva para fortalecer o canal.